Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula sobre os povos pré-colombianos. Inicialmente, a região mexicana ela era ocupada pelos olmecas. Eles desenvolveram uma arte com estilo único, que era composta de enormes esculturas de cabeça entalhados em pedra. Além disso, eles também criaram calendário, sistema de escrita, e o seu trabalho era feito pela divisão do sexo. Houve também a construção de obras de irrigação, barragens, canais e terraços que favoreciam a produção agrícola e o crescimento do comércio. Lembrando que esses povos eles já faziam comércio. Esse comércio não era um comércio com a utilização de moedas, mas era um comércio baseado na troca, tá certo? Em um certo tempo, os olmecas e os astecas eles conviveram na mesma região localizada no centro do México. Os astecas, eles não eram originários do México, tá certo? Segundo alguns historiadores, os astecas, eles vieram da região norte do continente americano e se fixaram na região central do México. E eles passaram a disputar território com os olmecas. Inicialmente, os olmecas, eles tinham hegemonia sobre o território mexicano, tá certo? Então, eram eles que comandavam boa parte do território do México. Só que com a chegada dos astecas, eles construíram algumas cidades e passaram a conseguir outros territórios, tá bom? Então, eles vão se tornar um grande império graças a essas conquistas territoriais. Uma das construções mais importantes é a cidade de Teotihuacan, quase que não sai, tá certo? Ela foi construída por volta do ano 500 a 600 a.C. Então, Teotihuacan, ela vai ser muito importante porque é a partir dela que os astecas vão se fixar enquanto povo e vão começar a expandir o seu território. Seu principal deus era Quetzalcoatl, tá certo? E essas cidades, elas eram organizadas em clãs. Os clãs, eles tinham a base sanguínea como sendo o fator que unificava as pessoas. Então, cada clã era composto de uma família diferente. Cada clã tinha seu próprio templo, sua escola, que era muito importante para os astecas, e eles também dispunham de um conselho. O conselho ele ficava encarregado das questões da justiça pequena, como pequenas infrações, ficavam responsáveis também pela questão da distribuição dos lotes de terra aos trabalhadores livres, tá certo? Esses clãs, eles controlavam essa questão do território e quem poderia trabalhar nele. E quem ficava responsável por isso era justamente o conselho. O chefe do conselho, ele era chamado de Calpuli, né? E as pessoas que não pertenciam a um clã, elas eram obrigadas a trabalhar nesses territórios, né, a pedir favores, ou então ir trabalhar nas grandes obras públicas, como a construção de canais de irrigação e de transporte. Os astecas, eles conseguiram formar um grande império. Sua capital era a cidade de Tenochtitlan, né, que é outra importante cidade para os astecas, né? E outra característica muito importante dos povos astecas é uma técnica chamada de chinampas. É uma técnica bem peculiar que os astecas desenvolveram, né, juntamente com a convivência com os olmecas. As chinampas consistiam em ilhas artificiais feitas pelo próprio homem, onde eles, no próprio Lago Texcoco, eles se fixavam e eles faziam essas pequenas ilhas com argila, raízes, pedaços de madeira. E se vocês observarem nessa representação aqui em cima, vocês podem observar que nas pontas, normalmente dessas chinampas em formato retangular, existiam árvores. Essas árvores elas eram plantadas propositalmente para que a raiz dessas árvores elas se fixassem no fundo do lago, para que ela não ficasse à deriva. Então, essas raízes iam dar sustentabilidade às chinampas. E em cima dessas chinampas, os astecas, eles faziam plantações, tá certo? Tudo isso era em cima do lago. Então, eles plantavam batata, milho e várias outras coisas, tudo em cima dessa ilha artificial que é chamada de chinampas. Então, os principais produtos que eles produziam eram o milho, o feijão, a abóbora, a pimenta e o cacau. Normalmente, as cidades astecas, elas possuíam uma praça central. Nessa praça central, nós tínhamos o mercado, que acontecia normalmente a cada 4 dias, tá certo? Então, a cada 4 dias, pessoas de várias cidades astecas e de outras regiões traziam seus produtos para comprar e para vender dentro dos mercados.
Esses mercados, eles eram controlados por fiscais. Esses fiscais, eles ficavam responsáveis pela questão da arrecadação de impostos. Então, era terminantemente proibido fazer comércio no mercado sem pagar os impostos devidos. Caso a pessoa tentasse comercializar sem pagar os impostos, ela poderia ter a sua mercadoria apreendida. Normalmente, a moeda de troca utilizada eram sementes de cacau ou então um produto em outro. Quando existia diferença de valores entre os produtos, o valor ele era compensado com as sementes de cacau, que eram muito valiosas nessa época, tá certo? Existiam também os festivais. Esses festivais, eles eram muito importantes, eles celebravam normalmente a questão das divindades, lembrando que os astecas, eles eram politeístas, tá certo? Então, nos festivais a população dançava, bebia, festejava, homenageava seus deuses, era um momento de lazer para a população. Existia também um conselho de chefes e comandantes militares. Esse conselho ele ficava encarregado justamente de dar apoio e suporte ao imperador. Para você ascender socialmente, existia a questão da bravura. Mesmo que você fosse de uma família nobre, asteca, você deveria provar a sua bravura. Isso valia também para os filhos dos camponeses, tá certo? A sociedade asteca era uma sociedade muito militarizada. Então, para eles, a questão militar ela era fundamental. Ir para o campo de batalha, conseguir glória no campo de batalha era muito importante. Ou até mesmo morrer no campo de batalha também era visto como algo muito importante. Era uma das mortes mais gloriosas que poderia existir para os astecas. Então, a bravura ela era um requisito para a obtenção de títulos de nobreza, tá certo? A sociedade asteca ela era estratificada e hierarquizada, tá bom? Nós vamos ter diferentes camadas sociais e para você ascender nessas camadas sociais era muito complicado. Normalmente, o indicador da classe social de uma pessoa era a roupa que ela utilizava. Existia certas proibições para alguns tipos de roupa se você fosse de uma determinada camada social mais baixa, tá certo? Então, existia um tipo de roupa que somente a nobreza poderia usar e existia outra que era liberado para os comerciantes, os artesãos e também os camponeses ou escravos. Lembrando que os astecas possuíam escravos, tá certo? Eles cobravam impostos, eles eram militares, então existia muito essa questão de prisioneiros de guerra também. O regime político nas cidades astecas era um regime teocrático, onde o imperador, o rei, ele representava uma certa divindade, então ele era um ser semidivino, tá certo? Existia também para os astecas a crença de que eles estavam vivendo a era do quinto sol, assim como para os maias, tá certo? Então eles acreditavam que o universo ele era um ciclo, e à medida que esse ciclo se encerrava, normalmente se encerrava com uma catástrofe, então um outro ciclo surgiria, e eles estariam vivendo justamente o quinto ciclo, que era a era do quinto sol. Para os astecas existia também essa questão de sacrifícios, animais e humanos, tá certo? Existiam sacrifícios voluntários, onde a pessoa ela mesma se indicava a ser sacrificada, e existia também a questão dos sacrifícios de prisioneiros de guerra. Lembrando que por ser uma sociedade que tinha a guerra como um estilo de vida, para ele ser sacrificado não representava uma humilhação, era na verdade uma glória, tá certo? Morrer no sacrifício para eles era muito importante. Principalmente porque eles acreditavam na existência de céus e submundos. O principal submundo para eles é Mictlán, eu acho que assim se pronuncia, tá certo? Então eles acreditavam que aqueles que não morriam com glórias, como no campo de batalha, ou no sacrifício, ou então as mulheres que morriam no parto, então se essas pessoas que não morressem dessa forma, com uma certa glória, então elas seriam condenadas a vagar durante 4 anos pela terra até serem encaminhados para o submundo, tá bom? Então, para os astecas, essa questão da morte, a morte gloriosa, ela era muito importante, tá bom? Morrer com glória, morrer com um certo status era muito importante. A civilização asteca, ela existiu até 1521, quando os espanhóis chegaram e conquistaram a cidade de Tenochtitlán, tá certo? E eles conseguiram resistir até 1521. Lembrando que a chegada dos primeiros espanhóis à América foi em 1492. Então, os astecas eles conseguiram resistir até 1521, tá bom?
Um outro povo muito importante são os Incas. Os Incas formaram uma das maiores civilizações pré-colombianas da América. Eles têm sua origem em uma pequena tribo dos Andes peruanos por volta do século XII. Seu império ele estendeu-se da Colômbia até o Chile, chegando até aproximadamente 12 milhões de habitantes. Tá bom? O seu apogeu se deu no século XV, justamente no século da chegada dos primeiros europeus à América. Depois que os europeus chegaram, nós tivemos vários confrontos entre os incas e os europeus, tá certo? Houve muita resistência por parte dos incas, mas infelizmente eles acabaram sendo dominados e massacrados pelos colonizadores, tá certo? O centro do Império Inca era o Lago Titicaca, que fazia fronteira com o Peru e com a Bolívia. A sua cidade mais importante, a sua capital, era a cidade de Cusco, e eles possuíam como idioma principal a língua quechua. Essa língua, ela ainda existe, tá bom? Ela é mais ou menos falada por alguns povos que vivem ainda nos Alpes, tá certo? Nos Alpes andinos. E essa língua, ela veio sofrendo muitas alterações ao longo da história, mas ela ainda resiste, tá certo? Com poucos falantes, mas resiste. Além do quechua, existiam várias outras línguas que infelizmente se perderam ao longo da história. Os incas, eles desenvolveram a agricultura e eles cultivavam principalmente vegetais, como alguém buzinou. Vegetais como batata, batata doce, milho, pimenta, algodão, tomate, amendoim, mandioca e quinoa, tá bom? Uma coisa muito interessante dos incas é a técnica dos terraços, né? Também conhecida como técnica de curvas de nível. O que eram esses terraços, professora? Era, na verdade, uma forma de cultivo nas montanhas, onde eles planeavam em formato de degrau certos territórios para que eles pudessem cultivar, já que a região montanhosa era muito complicada para cultivar os produtos. Então, com esse sistema de níveis, essas curvas de níveis ou esses terraços, os incas eles descobriram essa questão de altitude, umidade, temperatura para certos produtos. Então, existiam certos alimentos que davam mais certo nos terraços mais altos, onde a altitude era maior, o frio era maior, e existiam aqueles que se davam melhor nas partes mais baixas. Então, isso vai ser muito importante para que a gente entenda essa questão da diversificação de produtos que eram cultivados pelos incas. Eles usavam normalmente para arar o solo varas afiadas e arados. Além disso, eles também utilizavam as lhamas, né, que é um animal que cospe, né, para o transporte das colheitas e também para o transporte dos produtos, na questão do comércio, para o transporte de pessoas também. Mas por ser um animal normalmente de porte médio, né, um animal menor, ele era mais utilizado como sendo um animal para o transporte de produtos, tá bom? Além disso, as lhamas também eram utilizadas para a fabricação de lã e também o seu couro e a sua carne era muito apreciado pelos incas. Eles criaram também um sistema de estradas e trilhas, né, que era por onde eles comercializavam, eles escoavam essas produções. Houve também a questão da divisão da terra para os incas. Os incas eles se organizaram da seguinte forma. Eles dividiram o território em 3 partes. A primeira parte ela era reservada aos sacerdotes do deus Sol. A segunda parte era o território que pertencia à família imperial. E a terceira parte do território ela era dividida para a comunidade. Só que o que acontecia? As pessoas elas eram obrigadas a cultivar a parte da comunidade, a parte do rei e também a parte dos sacerdotes, tá certo? Mas elas só tinham o direito de usufruir daquilo que elas produziam na parte da comunidade, mesmo sendo obrigada a produzir nas outras 2 partes. Era um imposto chamado, deixa eu lembrar. Eu esqueci agora a palavra, mas depois eu lembro. Quando eu lembrar, eu coloco aqui, tá certo? Mas era um imposto que os incas cobravam pela questão do trabalho. Então, em certos dias da semana, a população era obrigada a produzir na terra que pertencia aos sacerdotes e na terra que pertencia ao imperador e sua família. A vida das pessoas ela era controlada por leis que determinavam o tempo de semear e o de colher. Então, para eles, a questão da natureza era muito importante, tá bom? A sociedade inca,
Ela também era uma sociedade hierárquica, tá certo? Então ela estava organizada em camadas. No topo nós vamos ter os nobres, os parentes do imperador e as pessoas escolhidas por ele para ocupar determinados cargos, como governadores de província, chefes militares, sábios, juízes, sacerdotes. Então essa era a camada mais alta da sociedade inca. A segunda camada era formada por funcionários públicos e artesãos. E na terceira camada nós vamos ter os camponeses e alguns prisioneiros de guerra. Na questão da arquitetura, os incas, eles construíram templos e edifícios em pedra, e um dos maiores exemplos da construção inca é a cidade perdida de Machu Picchu, tá bom? Até o início do século XX, Machu Picchu era somente uma lenda, tá bom? Mas ela foi descoberta intacta, não se sabe ao certo porque a cidade foi abandonada, tá bom? E também não se sabe qual era exatamente a finalidade dessa cidade, tá certo? Mas ela foi preservada ao longo do tempo. Eles desenvolveram um sistema de estradas e postos de correio. Esses postos de correio, eles eram muito importantes, porque nesses postos existiam mensageiros. Sempre que o imperador dava uma ordem, esses mensageiros, eles ficavam encarregados de levar a mensagem para outro posto, onde o outro mensageiro ia levar para a outra parte do território. Então, esse sistema de estradas e postos de correio era muito importante para a comunicação com as mais variadas partes do império. Os astecas, eles não desenvolveram um sistema de escrita formal, tá certo? Eles tinham sim um sistema de escrita, mas nós não sabemos exatamente como ele estava organizado, como ele estava dividido, porque muito do que nós sabemos hoje sobre os astecas é muito superficial, porque a maioria das coisas que estavam relacionadas a ele se perdeu, né, devido às muitas batalhas com os conquistadores espanhóis, tá certo? E os astecas, eles também desenvolveram um sistema matemático, né, uma espécie de sistema de contabilidade chamada quipo. O quipo, ele está representado aqui em cima, tá certo? Na verdade, é um pedaço de madeira com diferentes tipos de cordinhas. Em cada uma dessas cordinhas, nós vamos ter uma sequência de nós. Cada cor representava um determinado elemento e cada nó representava uma certa quantidade. Até hoje nós não sabemos quais eram exatamente as regras para a utilização do quipo, mas nós sabemos que eles se organizavam assim para a questão da arrecadação de impostos, a questão das colheitas, controle populacional. Então tudo isso era feito através desse instrumentozinho aqui em cima. Esse aqui tá bem colorido, bem bonitinho, tá certo? Mas eles utilizavam isso como uma espécie de sistema de contabilidade. Como eu disse anteriormente, muito da ciência, do conhecimento dos astecas se perdeu, dos incas, e dos astecas também, né? Muito desses dois povos acabou se perdendo devido ao processo de colonização espanhola, onde muitos escritos foram queimados, outros foram perdidos, roubados. Então, até hoje, nós não sabemos com exatidão como esses povos se organizavam, a questão da escrita, tá certo? Então, tudo que nós sabemos hoje em dia, né, ou pelo menos grande parte do que nós sabemos hoje em dia, é do ponto de vista dos europeus, tá certo? E aqui vocês podem observar a linda cidade de Machu Picchu, tá certo? No topo das montanhas. Lindo, maravilhoso, um sonho de consumo para qualquer pessoa que ama trilha, tá bom? Um dia, se Deus quiser, estarei lá. Juntar dinheiro, tá? Mas é um sonho, assim, essa cidade. E pensar que essa cidade ficou perdida, né? Ficou simplesmente esquecida do resto da humanidade até o início do século XX. Então, do século XV até o século XX, essa cidade ela ficou completamente esquecida, completamente perdida, e a maioria das pessoas achava que era somente uma lenda, tá bom? Mas ela de fato existe e é um colírio para os olhos. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus, amo muito vocês. Tchau, tchau!